Graça e paz do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Acaso Cristo está dividido? No domingo passado, a gente iniciou essa meditação sobre essa expressão, está Cristo dividido? E pretendo dar continuidade ao que tem sido colocado no meu coração. Eu queria fazer uma observação, porque pelo menos parece ser alguma coisa comum entre nós, né, entre nós cristãos, né? Quando a gente vai meditar na palavra de Deus, a gente sempre tem aquela expectativa de que as coisas elas toquem o coração da gente, a gente seja quebrantado, né? E a palavra de Deus ela tem esse poder, né? Mas às vezes a gente vai para ouvir alguém, e o que a gente ouve muitas vezes não é alguma coisa que toca as nossas emoções, né? Mas são coisas que tocam, né, o nosso coração no sentido de nos fazer meditar sobre algumas questões que são muito relevantes e importantes. Voltando aqui para 1 Coríntios, anteriormente para Romanos, eu sempre, quando eu vou ler, estudar, eu sempre acho que é muito importante, e não sou somente eu que faço isso e penso assim, com certeza, mas é muito importante a gente tentar, muito mais do que ter expectativas de que a nossa alma seja tocada, no sentido de que a gente seja quebrantado, que a gente tenha emoções, muito mais importante, eu acho, é que o Senhor ele tem um caminho no nosso coração para falar conosco sobre princípios básicos, importantes da sua palavra. Nós estamos vivendo e vamos viver cada vez mais com a exigência sobre nós de que sejamos firmes. Cada vez mais necessitamos estarmos firmados na palavra de Deus, nos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, no seu Filho, para que nós possamos passar por dias maus com inteireza de coração e de espírito. Então nós precisamos realmente enxergar, nós precisamos realmente compreender, entender de uma maneira viva e verdadeira o que Deus estabeleceu para nós. Porque a impressão que eu tenho, eu acho que não estou errado nessa impressão, é que nós chegamos em um ponto, e aí não é, eu estou generalizando, mas é obviamente que há muitos irmãos pregando princípios importantes da palavra de Deus, mas de uma maneira muito geral, o que nós temos visto, e isso tem sido falado entre nós aqui, é uma pregação que nos leva, e hoje nós ouvimos isso, uma pregação que nos leva a nós estabelecermos as nossas vidas sobre bases que vão se perder. Né? Nós precisamos entender, como fomos advertidos agora há pouco e como estaremos sendo advertidos, se o Senhor permitir aqui agora, a permanecermos sobre bases inabaláveis. Porque assim como está dito na palavra de Deus, lá em Hebreus fala isso, né? E a citação já profética, que o Senhor, ele em breve, e eu acredito que já está acontecendo conosco, ele vai chacoalhar todas as coisas para que apenas aquelas coisas que são eternas, elas permaneçam. E o que é eterno é o que está em Cristo.
fora dele, tudo precisa ser tirado de nós. É como aquela árvore, né, que quando o vento vem, aquelas folhas que não estão firmes, aqueles frutos que não estão firmes, eles são jogados no chão, né, quando o vento passa ali, e permanece apenas aquilo que está apegado à árvore. Da mesma maneira, nós, quando os ventos fortes vêm sobre nós e vierem sobre nós, é muito necessário que nós estejamos muito, muito apegados à videira verdadeira, para que não sejamos lançados fora. Os irmãos e as irmãs precisam ficar assim, né? E eu estou me incluindo, obviamente, ficarmos muito atentos para princípios relevantes da palavra de Deus. Então, quando nós vamos para Coríntios, né? E aí a gente sai, parece que sai de Coríntios para falar outras coisas. Eu estou repetindo o que já falei para os irmãos. A intenção é exatamente de que nesses textos, no coração desse irmão que escreveu a carta, inspirado pelo Espírito Santo, no coração de Deus, no coração daqueles irmãos que estavam firmes, né, há um desejo, né, de trazer e de lembrar de situações importantes, de coisas muito importantes da palavra de Deus. Então eu me imagino Paulo escrevendo para os Coríntios, no meio de uma situação de divisão, como que o coração de Paulo ele não deveria estar, ou como ele deveria estar, né? Eu imagino, né? Mas talvez seja muito mais do que eu imagino. Não porque Paulo era diferente de nós, mas porque Paulo teve uma experiência profunda com Cristo. Então, quando Paulo, ele ainda sendo chamado Saulo, ele se encontra com o Senhor Jesus ali no caminho de Damasco, ele tem uma experiência completa de visão, né? O que ele chama de visão celestial. Quando ele é lançado ao chão, e ele imediatamente identifica que ele foi lançado ao chão por alguém mais forte, mais poderoso do que ele se volta para esse ser, para essa pessoa, que ele não sabia quem era, e ele pergunta: quem é, Senhor? Ele é humilde, porque quem de nós não seria? Quem de nós não se recolheria, né, a sua insignificância para tentar falar: uai, por que você me jogou no chão? Não. Quem que você é, Senhor? Eu estou vendo aqui um poder que eu não posso lutar contra ele. Eu estou vendo alguém que é muito superior a mim, que sem me tocar me jogou no chão, apenas com a sua presença me atirou no chão. Uma luz mais clara do que a luz do meio-dia. O sol do meio-dia. E ele tem uma outra revelação importante nesse momento. Porque aquele que era muito maior do que ele, incomparavelmente maior do que ele, diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É a outra revelação. Porque Paulo poderia dizer: não, eu não estou te perseguindo. Aliás, pelo que eu estou sabendo, o Senhor foi crucificado e morreu. Eu estou perseguindo essas pessoas aqui que estão falando o seu nome, não. Imediatamente. Imediatamente, sem conversa. Eu creio que os olhos de Saulo foram abertos para que ele entendesse que, ao perseguir aquelas pessoas, ele perseguia o próprio Senhor Jesus, que era o Senhor daquelas pessoas e que estava se tornando o seu Senhor. E a revelação completa, porque o Senhor fala: agora você vai entrar na cidade, porque lá eu vou te falar o que você tem que fazer. E nas suas orações, Saulo, então, ele entende que ele deveria sofrer pelo nome daquele Senhor. E mais do que isso, ele entende que ele iria depender de outras pessoas a partir de agora. Saulo, o grande, ele agora ia depender de pessoas que ele estava perseguindo e que muito provavelmente ele não sabia sequer o nome. Então agora vai vir uma pessoa aí, Saulo, né? O Senhor mostra para ele em visão: um dos meus, um daqueles que você perseguia. E essa pessoa vai orar por você para que você recobre a sua visão. E Deus
faz o trabalho através de Ananias, ele vai ali, ora por Saulo. Saulo recupera a visão, é batizado e entende de maneira completa, ainda que é claro, né, o Senhor ele vai se revelando para Paulo, como acontece conosco, né? Mas naquele momento, irmãos, a minha convicção, se eu estiver errado, né, a gente pode conversar a respeito, não tem nenhum problema, mas a minha convicção é que Saulo, ele entende completa e perfeitamente que Jesus Cristo é o Senhor e que os membros, as pessoas que ele perseguiam são membros do corpo de Cristo e pertencem a Cristo, de tal maneira que ao persegui-los, ele perseguia o próprio Cristo. Nessa perspectiva, nós podemos tentar entender qual é o coração de Paulo quando ele escreve para os Coríntios e fala: vocês estão guerreando entre vocês mesmos, vocês estão divididos entre vocês. Porque o que ele já tinha visto é que aquelas pessoas faziam parte de um corpo assim como ele. E a gente sabe pelos escritos de Paulo, né, a clareza que ele tem, eu dizer, então vamos ler Efésios, a clareza absoluta que ele tem de que somos todos um em Cristo. E aí na semana passada, né, eu acho que antes de entrar nessa questão, antes de entrar na lembrança da semana passada, eu não vou trazer lembrança, mas eu acho que essa questão é muito importante para a gente poder enxergar, para a gente poder pensar de uma maneira, né, um pouco mais profunda sobre esse gravíssimo problema que acontecia em Corinto, que já tem sido falado aqui, né, já há algum tempo, da divisão. Este é um problema grave. Este é um problema sério. E como eu trouxe para os irmãos, agora sim, falando no domingo passado, eu tentei falar para os irmãos que este era um problema de idolatria. Se torna um problema de idolatria. Por que se torna um problema de idolatria? Porque nós começamos a eleger pessoas às quais nós seguiremos, não mais apenas a Cristo, mas agora eu vou seguir a Paulo, eu vou seguir a Pedro, eu vou seguir a Apolo. E o grupinho dizia: não, vocês estão todos errados, eu vou seguir a Cristo. Porque todos nós devemos seguir a Cristo, mas esse grupinho também, ele fazia a sua divisão. Havia ali uma divisão, cada um seguindo alguém, cada um falando que um era melhor do que o outro. Então era um problema de idolatria, um problema gravíssimo de idolatria. Problema que nós podemos experimentar se nós começarmos a colocar os olhos em homens ou em qualquer outra situação que não seja o nosso Senhor Jesus. E o que essa idolatria ela vai ferir? O que essa idolatria ela vai prejudicar no nosso entendimento? E aí eu gostaria de trazer, e eu sei que os irmãos já sabem disso, mas trazer alguns pensamentos com respeito a alguns fundamentos que são importantes e que com certeza Paulo tinha em mente, sendo ele, né, uma pessoa, um fariseu, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Então eu gostaria de começar lendo com os irmãos Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pai, nessa manhã nós somos gratos a Ti, porque já temos sido advertidos, Senhor. E precisamos ser advertidos, Pai. Precisamos muito, Senhor, de advertências da Tua palavra, para que não incorramos no erro, Senhor, de andarmos, Senhor, nessa terra, Senhor, de uma maneira rasa, no que diz respeito, Senhor, às questões espirituais, às questões, Senhor, mais importantes da nossa vida, Senhor. Por isso, te damos graças, Senhor.
E continuamos diante de Ti, rogando ao Senhor, que no nome do nosso Senhor Jesus, Senhor, pelas misericórdias do Senhor, o Senhor continue nos advertindo nessa manhã, Senhor. Senhor, nós contamos com isso, Senhor. Senhor, nós não somos bastardos, Senhor. Nós somos filhos, Senhor. E os filhos são corrigidos pelos pais, Senhor. E nós estamos pedindo ao Senhor aqui que o Senhor nos corrija, Senhor. Que o Senhor traga para nós, Senhor, ó Senhor, uma correção tal, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, naquilo que temos andado de maneira inadequada por ignorância ou por pecado, Senhor, Senhor, nós emendamos os nossos caminhos, Senhor. Senhor, e possamos estar firmes, Senhor, naqueles dias, Senhor, em que a nossa fé, Senhor, for provada, Senhor, de uma maneira tal que ainda não foi, Senhor. Te damos graças porque estamos firmes até hoje por causa da Tua fidelidade, Senhor. E continuaremos por causa da Tua fidelidade, Senhor. Mas é porque o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos advertido, o Senhor tem nos corrigido, nos exortado, nos animado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo. E nessa manhã é com Ele que nós contamos, para falar mais conosco, Senhor, a respeito da glória que o Senhor já tem falado conosco nessa manhã, a respeito do Teu nome, Senhor, que é o nome Santo, 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 Senhor, em que nós não poderíamos, Senhor, de maneira indigna, Senhor, pronunciar. Senhor, levanta o Teu nome entre nós nessa manhã, glorifica Teu nome, Senhor, nos abate, Senhor, para que sejamos corrigidos por Ti e para que o Teu nome seja exaltado e sejamos firmes no testemunho de Jesus Cristo nessa terra. No nome dEle nós oramos e agradecemos. Amém. Eu creio que essa advertência da palavra de Deus, ela jamais saiu dos pensamentos e do coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Porque é uma verdade imutável. É uma verdade imutável. Se os irmãos, por exemplo, lerem, né, depois de lermos então esse versículo, ouve Israel, ó Israel, ouve, pois, ó Israel, né, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós chegamos aqui em Efésios, também no capítulo 4. Também em Efésios, também no capítulo 4, não, também essa mesma palavra no capítulo 4, quando os uns vão sendo enumerados, né, pelo apóstolo Paulo, ele diz, no versículo 3, vou começar aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E no versículo 6, ele diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele vai nos lembrar aqui o que era muito claro para ele, né? Então, Paulo não fazia essa confusão que às vezes nós fazemos, né? Essa confusão que às vezes a gente fala, mas então, é a Trindade, então Jesus é Deus, mas para Paulo não havia problema. Ele entendia muito bem. Sim, o Senhor Jesus é Deus. Mas sim, só há um Deus. Só há um Deus. Se você pega os pensamentos de Deus a respeito das pessoas, os pensamentos de Cristo a respeito do mundo, né? O pensamento do Espírito Santo é o mesmo pensamento. Há um Deus. Mas, ao dividirmos o povo de Deus da maneira como os coríntios estavam dividindo, ao termos partidarismo, uma das primeiras coisas que nós estamos ofendendo com a nossa idolatria, com o nosso coração mau, é a unicidade de Deus. Porque, pensem bem, se eu digo que alguém é superior ao outro, né? Então eu posso pensar que o Deus que Paulo prega é um Deus melhor do que o que Pedro prega no frigir, né, dos ovos no final das contas. Quem está pregando melhor a respeito de Deus? Quem tem uma retórica melhor? Né? Quem é que tem ações melhores? Quem é que tem um passado mais glorioso? É Apolo ou é Pedro que
esteve com o Senhor. E nós vamos então dividindo o povo de Deus como se Deus ele não fosse o único Deus e o único Senhor que age por meio de todos. Se Paulo tem, né, o seu sucesso nas suas pregações, nos seus atos, é porque Deus age através dele. Se Pedro ele dá um ótimo testemunho, é Deus que age através. Não é pelo fato dele ter estado com o Senhor Jesus, enquanto o Senhor Jesus estava na terra. Se Apolo tem um bom entendimento, se Apolo ele agora, né, pode trazer de uma maneira mais clara a palavra de Deus, é Deus quem age através dele. Há um só Senhor, nosso Senhor Jesus, há um só Deus. Há um só Deus. Então, irmãos e irmãs, cuidado. Cuidado, porque ao nós tentarmos dividir o povo de Deus, nós atacamos algo que é fundamental, que é há um só Senhor. Há um só Deus. E se eu sigo ao Senhor Jesus, o único Senhor, se eu creio no único Deus, e você segue o Senhor Jesus, o único Senhor, e você crê no único Deus, não tem como nós estarmos divididos e separados. Nas coisas que pertencem a Deus e são fundamentais, nós não podemos estar divididos. No que diz respeito à glória de Deus, nós não podemos estar divididos. Há um só Deus. Há um só Deus. Fique claro para nós. Se no meu coração há alguma chance de divisão por alguma situação que eu tenho vivido, que eu tenho visto, que eu tenho, né, experimentado, eu preciso voltar para Deus e falar: Senhor, não estou entendendo essa situação. Parece que estamos divididos no pensamento, nós não estamos pensando a mesma coisa. O que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Nós vamos ver, irmãos, que quando o Senhor tem a dizer a respeito daquilo e Ele nos diz, todos nós, assim como Saulo no caminho de Damasco, vamos ser lançados ao chão e vamos falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Era o que os coríntios tinham que ter feito. Olha, nós estamos aqui com algumas situações. Nós estamos vendo que Saulo tem dito isso, que Paulo tem dito isso, Pedro tem dito aquilo, que Apolo... embora eu ache, de maneira nenhuma, esses irmãos estavam divididos, Paulo, Pedro e... o coração dos coríntios é que estava com problema. Pode ser que tenha tido, a gente não sabe, algum tipo de situação ali, a Bíblia não nos relata, mas a Bíblia nos relata que o coração deles estava com problema. Eles tinham que ter ido diante do Senhor e falar: Senhor, nós temos visto algumas coisas. Nós temos visto algumas coisas diferentes. O que nós devemos fazer? Nós queremos ouvir esses irmãos queridos que tiveram experiências com o Senhor, que viveram com o Senhor, que viram o Senhor, que experimentaram o conhecimento, que experimentaram estar com o Senhor. Mas nós queremos ouvir, Senhor. O que nós devemos fazer? O Senhor ia dizer para eles claramente: vocês têm que... essas pessoas, vocês têm que honrá-las como vocês têm que honrar todos. Mas vocês têm que ouvir a mim. E o Senhor, eu creio, irmãos, não ia falar nada diferente para aqueles irmãos. Ia mostrar para eles: ó, ame todos esses irmãos da mesma maneira. Honre todos esses irmãos da mesma maneira. E não só os 3 ali, mas todos os que tiverem proeminência, por causa de uma palavra, por causa de alguma situação, porque a glória pertence a Deus. Porque o nome é do Senhor, porque o povo é povo de Deus. Tocar o povo de Deus, dividir o povo de Deus é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Porque Deus foi quem nos uniu. Foi Deus quem nos uniu na morte e na ressurreição do seu Filho, na glorificação do seu Filho. Nós somos de Cristo. Nós não somos de Paulo, nós não somos de Cefas, nós não somos de Apolo. Nós somos de Cristo. Esses são de Cristo e todos nós juntos somos de Cristo. Então, cuidado.
Muito cuidado. Muito cuidado como você e eu tratamos aqueles que o Senhor morreu por eles. Muito cuidado ao ser covarde e não dizer para o seu irmão: cuidado, esse caminho que você está seguindo não é um bom caminho. Cuidado ao não repreender, obviamente com o coração correto, alguém que está fazendo alguma coisa errada. Cuidado ao não cuidar daqueles que precisam de cuidado da maneira correta, iluminado pelo Espírito Santo para saber o que fazer. Nós não somos um grupo social, como já disse, irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo e devemos nos submeter a Ele. E, ao submeter a Ele, nós devemos nos submeter àqueles que Deus ele tem dito para nós que nós devemos nos submeter. Então, há aquela lista de submissões que nós precisamos obedecer. Os filhos precisam submeter aos pais. As esposas precisam submeter aos maridos. Os maridos precisam se submeter a Cristo. A unicidade de Deus não pode ser, de maneira nenhuma, ferida por causa do nosso coração divisivo. Vai ser prejuízo para todos nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é isso. É para nós atentarmos para essa situação de que há um só Deus, irmãos. Então, não há vários deuses no nosso meio. Não há pessoas divinas nesse sentido de estarem acima de outras pessoas, porque Deus está sobre todos e age por meio de todos. Nós precisamos voltar para esses princípios imediatamente, urgentemente. Nós, às vezes, elegemos pessoas que estão longe de nós, porque as pessoas estão perto de nós, elas veem as nossas falhas. Mas é aquele irmão que está longe, é aquele pregador que está longe, é aquela pessoa que fala o que eu acho que é importante ouvir. Temos que ter cuidado também. Temos que ter cuidado com todas as coisas, irmãos. Honrar a todos da maneira que devem ser honrados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas é tudo tendo em mente de que só um Deus existe. Só o nosso Senhor é Deus. Ninguém se compara a Ele. A outra coisa que está sendo ferida pela idolatria dos coríntios, já mencionei aqui, é a glória de Deus. Então, Isaías, ele traz essa repreensão para o povo de Deus. Ele traz essa palavra que o Senhor mesmo diz a respeito da sua glória. Isaías 42, versículo 8. O próprio Senhor falando. Eu sou o Senhor. Ele usa essa palavra no hebraico, significa Senhor, né? Dos nomes de Deus, ele traz esse nome, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 48. Olha que advertência severa. Deus fala, outra vez, ele vai repetir essa advertência, dizendo no versículo 10: Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. E aí no versículo 11 ele diz: por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outrem. A minha glória não dou a outrem. Então, como é que os coríntios poderiam agora tentar dar glória para outro que não seja Deus?
Como é que nós, às vezes, fazemos isso? Nós damos glória para outras situações, para outros bens, para outras conquistas. Nós damos glória para outras situações que não sejam o nosso Deus. E aí é bonito lembrar disso, essa passagem que o Pablo lembrou agora há pouco de Isaías. Quando ele vê o Senhor assentado num trono, né? E esse pensamento é um pensamento muito interessante, irmãos. Porque é exatamente isso, irmãos. A única coisa que pode nos manter firmes, pode nos manter de pé nessa terra, com todas as coisas que se desfazem constantemente, é nós vermos a glória de Deus. É nós enxergarmos o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso é que vai fazer com que a gente ande, com que a gente fique firme na hora das grandes provações que vêm sobre a nossa vida. Nós somos tão frágeis, não sei, né? Eu estou falando por mim, talvez os irmãos sejam mais fortes do que eu, mas algumas coisas que não deveriam, elas me afetam de uma maneira. Aí depois é que eu volto, né? A razão espiritual normal. Eu falo, não, puxa, por que eu estou tão acelerado? Por que eu estou tão preocupado com essa situação? O meu Senhor está sentado no trono. Aconteça o que acontecer, ele não será demovido do seu trono, não haverá nenhuma ruptura, não haverá nenhum problema no trono de Deus. O seu trono jamais será abalado. Isso é glória, irmãos. Isso é glória. O Senhor é o único que está sentado no trono. A Ele toda a glória. Mas aí eu viro e falo, não, mas eu acho que o irmão fulano, ele merece a minha dedicação a ele. A dedicação é outra. Mas a glória, irmãos, é só a Deus. E quando nós enchemos o nosso coração de idolatria, nós começamos a glorificar outros que não sejam o Senhor. Se aquele irmão fala, para mim, está tudo certo. É isso mesmo, bateu o martelo. Se aquele outro fala, eu tenho que olhar na Bíblia se é assim mesmo, né? Eu tenho que olhar na Bíblia se é assim mesmo, porque as duas situações, irmãos, eu tenho que procurar o Senhor e falar, Senhor, é isso mesmo. É isso que o Senhor está falando mesmo? Porque nós sabemos também, irmãos, que a retórica, uma boa fala, né? Alguém que consegue falar, pode nos enrolar e pode nos conduzir para caminhos que não sejam os caminhos de Deus. Muitas vezes não é porque é maldade, mas é porque alguém está confuso e traz essa confusão para mim. E se eu não estou firme, eu vou seguir o mesmo caminho, eu não sou nem capaz de ajudar aquela pessoa. Você, puxa, mas você está falando isso, mas você já conferiu essa outra passagem? Você já conferiu como é que o Senhor Jesus agiu dessa maneira? Como é que os discípulos do Senhor Jesus, eles falaram a respeito desse assunto? Os apóstolos? A doutrina sobre a qual nós estamos, né? A doutrina que nós devemos observar e estudar, que é a doutrina de Cristo, aqui na palavra de Deus. E aí nós damos glórias para as pessoas, nós damos glória para outras situações e até para irmãos que às vezes a gente realmente consegue ver que tem uma excelente compreensão da palavra de Deus. Mas, irmãos, eu repito, falei isso para os irmãos na semana passada. Os irmãos bereanos, os irmãos de Bereia, a palavra de Deus os louva. Por quê? Porque eles faziam o que era certo. Eles iam lá e falavam, será que é isso mesmo? Vamos ver aqui. Esse irmão que está falando é um irmão que eu respeito muito. Eu tenho visto a sua dedicação ao Senhor. Eu tenho visto a sua dedicação à palavra de Deus. Mas, Senhor, eu estou trazendo diante do Senhor. O Senhor confirmar. Ou não. E nós vamos engolindo, né, as coisas sem pensar, sem levar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu queria saber se é isso mesmo. Porque o próprio Paulo, ele fala,
ele não podia confiar em si mesmo. Ele não podia, porque ele fala para, olha, se algum dia eu falo, se eu falar alguma coisa contrária, seja anátema, sem valor. Porque o que eu estou falando agora eu recebi do Senhor, é a palavra de Deus. Se eu enlouquecer e em algum dia começar a falar o contrário, o que eu estou te falando agora é que tem que prevalecer. Porque pode, irmãos, acontecer. Pode acontecer. E em muitas situações das nossas vidas isso pode acontecer. De repente, porque uma situação na minha vida mudou, eu começo a pregar para os irmãos e a dizer para os irmãos alguma coisa que é contrário do que eu falava no passado. E aí? É óbvio, claro, a luz, ela pode ir chegando e eu posso ir recebendo uma nova. Nossa, irmãos, eu realmente crio esse tipo de coisa. Eu crio nesse pensamento, mas realmente o Senhor me deu mais luz. Né? Não é que aquilo ali deve ser tudo jogado fora, mas o Senhor aumentou a sua luz nessa situação para mim, e eu agora penso dessa maneira. Não há nenhum problema, irmãos. Mas nós somos espertos, entre aspas. Às vezes alguma situação vem sobre a minha vida e eu falo, opa, eu preciso entender a palavra de Deus aqui de uma outra maneira. Porque agora, no meu coração, eu estou querendo uma outra coisa e eu tenho que tentar dar um jeitinho aqui na palavra de Deus para que encaixe esse meu pensamento. Por isso, irmãos, por isso nós precisamos dar glória a quem realmente tem de ser dada glória, a Deus. É só Deus. Amo os irmãos, honro os irmãos, mas só dou glória para Deus. Eu só quero ouvir o que é de Deus. Se for diferente daquilo que a palavra de Deus diz para mim, por mais que eu tenha, né, amor e respeito por você, irmão, mas eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o que Deus está dizendo. Ah, mas os dias são diferentes. A palavra de Deus foi pega de surpresa. Porque olha como é que as coisas estão hoje. A palavra de Deus nunca será surpreendida. Porque Deus não pode ser surpreendido. Quando o Senhor Jesus ele registra a sua palavra através dos profetas no Velho Testamento, né, em todos os livros, quando ele registra através dos seus apóstolos aquilo que é o seu pensamento, o Senhor tinha claro, e é óbvio que, né, eu não preciso falar isso, irmão, que as coisas iriam mudar, porque ele fala assim, as coisas vão mudar. As pessoas serão assim, assadas no final dos tempos, né, no final dos dias as pessoas serão, elas vão piorar, elas, né, o pecado, as pessoas vão estar piores do que já foram, elas mais egoístas, mais difamadores, mais ingratos, mais profanos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? Mas o que eu escrevi, está escrito aqui, tá? É isso mesmo. Fiquem firmes. É o que nós temos hoje de manhã, né? O que nós temos, nós temos que compreender. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Os irmãos acham que o Senhor Jesus ele estava, né? Falou, ó, eu não sei como é que as coisas vão ser, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Não, eu sei como é que as coisas são. Inclusive o Senhor Jesus estava experimentando o que é o mundo. Um mundo que odeia a Deus. Um mundo que é contrário a qualquer coisa que Deus fala. E ele, inspirando os seus apóstolos, ele diz para nós, olha, fiquem firmes. As coisas não serão como nós gostaríamos, como humanamente falando, de que fossem. Tudo maravilhoso, tudo tranquilo, né? Muito pelo contrário, irmãos e irmãs. Cada dia mais seremos odiados por causa do nome do Senhor. Cada dia mais. Qual que é o nosso posicionamento com relação a isso? Senhor, a Ti toda a glória. O Senhor continua assentado num alto e sublime trono. O Senhor continua regendo todas as coisas. E ainda que este rei tenha morrido, como ouvimos agora de manhã, o Senhor continua assentado no trono. A minha expectativa não estava nele. A minha expectativa está em Ti. O meu coração fica em Ti, Senhor.
É como temos sido lembrados já também, Salmo 73, o salmista. Uai, está tudo esquisito, está tudo estranho, as pessoas estão prosperando e eu só estou afundando. Ah, mas aí quando eu entro no santuário de Deus, aí eu vejo quem é que está prosperando e quem é que está afundando. Aí eu vejo quem é que está seguro e quem é que não está seguro. Ué, mas eu achei que aquele cidadão lá que tinha tanto dinheiro, estava tão tranquilo, eu achei que era ele que estava seguro. Ah, não. Na hora que vier a assolação, na hora que vier o problema, na hora que vier um câncer, na hora que vier na hora que eu tirar o chão de debaixo dele, ele afunda, porque não. Mas você não. Você está seguro pela minha mão. E eu te sustento. E um dia eu vou te receber na glória. Na glória. Porque onde Deus está, a glória. E aí, uma das coisas que a nossa idolatria fere é exatamente essa, é porque nós começamos a glorificar outras pessoas e outras situações. E os coríntios começam agora a falar nomes, né, além do nome de Cristo. Irmãos, se tem uma coisa, e, né, falando de uma maneira muito geral, assim, muito, a gente teria que aprofundar mais nisso, mas se tem uma coisa que Deus preza é a sua glória. Se tem alguma coisa que Deus preza é a sua glória. E essa glória ele não vai dar a nenhum outro. E os coríntios estavam pecando, porque eles estavam dando glória a outras pessoas que não o Senhor Deus. Quando nós glorificamos a Deus, isto é saúde para nós. Quando nós glorificamos a Deus, isso é segurança para nós. Quando nós vivemos glorificando a Deus, falando, olha, não importa o que aconteça, não importa a opinião das outras pessoas, não importa para onde esse mundo está indo, se é para a direita ou se é para a esquerda, não importa coisa nenhuma. O que me importa é que Deus é glorioso, está sentado no trono e eu pertenço a Ele, eu sou dele e Ele é meu. Ai, irmãos, isso muda a nossa perspectiva de vida. Isso muda a nossa perspectiva. Deus nos abençoe, irmãos, nos conduza para que no nosso leito de morte, quando estivermos próximos de partir, nós estejamos dizendo: Senhor, o Senhor é digno de glória, e não murmurando, e não dizendo por que o Senhor permitiu isso, eu queria viver tanto mais, eu tinha tanta coisa para fazer. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Irmãs, em momentos cruciais da nossa caminhada, que a gente possa falar: Senhor, é só o Senhor. Eu reconheço todos aqueles que passaram pela minha vida e que me ajudaram tanto com a tua palavra, que me ajudaram tanto com uma vida reta diante do Senhor. Mas, Senhor, é a ti que eu dou glória. É o Senhor que é digno de glória. É o Senhor que se assenta no trono. E o grande risco é exatamente esse, de nós agora começarmos a olhar para as pessoas, irmãos, falando de uma maneira muito humana. Quando nós começamos a olhar para as pessoas buscando referência, se nós começamos a ver as coisas que não são de Cristo, ninguém serve. Ninguém é bom. Eu tenho aquele irmão que é um destaque maravilhoso. Aí eu converso com a esposa dele reclama dele. Porque todo mundo tem problema. Porque todo mundo tem dificuldade. Porque todo mundo é humano. Mas o testemunho é, sim, ele não é perfeito. Mas ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, quando eu olho para o Senhor, eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhuma sombra de variação. Eu não vejo que o Senhor Jesus um dia esteve nessa terra e um dia o Senhor Jesus acordou, né, mal-humorado porque queria estar no céu. Não, todo dia, constante, irrepreensível. Aquela pessoa reta e correta em todos os sentidos. A esse
a glória eternamente. Amém. Uma outra coisa que vai ferir é exatamente isso, irmãos. Está tudo junto, né? A incomparabilidade de Deus. A palavra está difícil de falar, né? Deus é incomparável. Então, eu não vou passar lá, são alguns capítulos e versículos que, né? Mas se os irmãos puderem depois, né, os irmãos, leiam lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, quando Deus fala, eu vou passar pela terra do Egito, eu vou ferir os primogênitos, e desculpa, eu vou julgar os deuses do Egito. Alguém disse, né? Eu não pesquisei sobre isso, não era a minha intenção trazer isso, mas que cada julgamento ali, ele é dirigido a um deus egípcio. Mas o Senhor fala claramente: eu julgarei os deuses egípcios. Eu julgarei cada um deles. Por quê? Porque eu sou incomparável. Mas agora eu vou colocar o Senhor no mesmo patamar de meros seres humanos como nós. Desculpa a expressão, irmão, não estou desfazendo de Paulo, de Pedro ou de Apolo, de maneira nenhuma, irmãos. Mas é incomparável. É incomparável. Glória a Deus pela vida de Pedro, glória a Deus pela vida de Paulo, de Apolo, glória a Deus pela vida dos irmãos. Tá? Né? Não existe nenhum desprezo a nenhum desses irmãos. Existe um desprezo ao nosso coração e à nossa visão turva, que não consegue enxergar direito. 1 Samuel, capítulo 5 e capítulo 6, dão conta de quando, né, levaram a arca e colocaram a arca lá no templo do Dagon, né, os filisteus. E a gente sabe que a história é muito interessante, irmão. Na primeira noite que a arca está ali, no dia seguinte eles acordam, o ídolo está caído com a cara na terra. Aí eles colocam em pé lá e falam: deve ter acontecido alguma coisa aí, teve um tremor de terra, bateu um vento, alguma coisa aconteceu. Na segunda, os pulsos e a cabeça cortados. O anjo foi lá e cortou tudo. Só o Senhor é Deus. A Ele toda a glória. 1 Reis, capítulo 18, o julgamento dos profetas de Baal e de Aserá, os postos ídolos. O profeta de Deus, Elias, ele junta ali, fala: junta os profetas, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá aí, né? Algumas Bíblias trazem os postos ídolos, né? Junta todo mundo lá, vamos lá, eu sozinho, né? Eu vou clamar o Deus de Israel. E vocês vão chamar os deuses, vocês sabem a história. A gente sabe o que aconteceu. O Senhor trouxe julgamento sobre aqueles deuses, sobre aqueles profetas. O Senhor mostrou a sua glória, o seu poder, e não sobrou um. Porque o Senhor vai dizer: é por mim, é por mim. A minha glória eu não dou a nenhum outro. Então, ao fazer divisão, cuidado. Porque você pode estar elegendo ídolos no seu coração, para o seu coração. Você está erigindo ídolos, você está elegendo pessoas e dizendo: essa pessoa aqui, ela é tão importante quanto Cristo. Porque aquele outro lá não me interessa, mas esse aqui me interessa. Esse aqui eu tenho que ouvir. Deus é incomparável, irmãos. Quem de nós pode achar que pode ficar em alguma situação parecido com Deus no sentido da sua glória e do seu poder e do seu nome? É bem verdade. Olha que glória para nós isso, irmãos. Olha que maravilha que o Senhor quer fazer em nós e de nós, pessoas que tragam a imagem do seu Filho. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso deve encher nosso coração de alegria. Mas o Senhor será por toda a eternidade incomparável. Ninguém será igual o nosso Senhor. E aí, irmãos, é claro, eu estou falando essas coisas aqui, nos lembremos que se você quer ver o Pai, você olha para o Filho do Senhor Jesus.
Ele é a expressa imagem de Deus. Nele reside a plenitude. E nós vamos falar disso aqui. Se nós vamos se lembrar, quando lá em Atos 12, né, Herodes ele se levanta e começa a falar, e as pessoas falam, voz de Deus, não de homem. E ele tenta trazer glória para si mesmo, e no mesma hora ele morre. E a Bíblia fala, comido de bichos, ele expira. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Deus não se compara com nenhum ídolo, com nenhum político, com nenhum rei. Não há comparação. Não tem ninguém igual a Deus. Não tem nada que se compare ao nosso Senhor. Nada. Absolutamente nada. Uma das coisas que essa idolatria ela vai ferir, e aí tá tudo isso aqui, é claro, irmãos, está sendo dito a respeito do nosso Deus, né, o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho, o nosso Deus Espírito Santo, essa pessoa bendita que se revelou a nós dessa maneira gloriosa, né? Mas a supremacia de Cristo sobre tudo o que existe. Então, quando colocam lá Pedro, Paulo e Apolo, e colocam Cristo, olha o pecado que essas pessoas estavam cometendo. Todo mundo igual. No meu coração, eu fiz uma distinção. Eu deveria ter dado um grito, falado, vamos parar com isso, irmãos. Né? Alguns dos coríntios deveriam, irmãos, que loucura é essa? Como é que vocês vão comparar? Como é que vocês vão seguir Paulo, Pedro, Apolo? Né? Nós precisamos seguir a Cristo. Talvez no pensamento, aqueles que falaram que eram de Cristo, talvez eles pudessem ter pensado alguma coisa assim. Mas, irmãos, a verdade é que eles deveriam ter sido levados a uma situação de arrependimento e não terem criado um novo partido. Todos nós somos de Cristo e a Ele nós devemos ouvir. Então, versículos, Mateus capítulo 3, versículo 17, Marcos capítulo 9, versículo 7, Lucas 9, 35, 2 Pedro 1, 17, quando Pedro faz menção desse acontecimento. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. Pedro faz menção ao monte da transfiguração. Já falamos sobre isso. Então, tá lá, aparecem lá, né, outros personagens grandiosos da história, né? Moisés e Elias conversando com o Senhor. Aí Pedro faz o que eu acho que eu faria também. Nossa, Senhor, vamos ficar aqui, vamos colocar aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, e vamos ficar aqui. Aí vem uma voz do céu e fala assim: não, não, Pedro. Este é o meu filho amado. Tudo que esses dois falaram aí, né, tudo que aconteceu, né, a lei e os profetas, tudo se cumpre nele. Agora é Jesus Cristo. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. É nele que eu tenho prazer. Essas pessoas falaram a respeito dele. E talvez, não sei, né, se Pedro fica sabendo dessa história, provavelmente, lá de Corinto, né? Pode ser que ele tenha tido a mesma repulsa que Paulo teve. Porque ele mesmo vai falar, nós estávamos com ele, e nós vimos a sua glória, quando do céu desceu essa voz e disse, veio essa voz e disse, eis o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, cada vez mais no nosso meio, nosso meio, né, a cristandade, né, tem sido colocados para nós outros ídolos, aos quais tem sido pedido para nós ouvir esse aqui. Considera aquilo ali. Ó, Deus não sabia de tudo, não. Deus sabia, mais ou menos, nós precisamos melhorar aqui.
Irmãos, eu fico com a palavra de Deus. E nós devemos ficar com a palavra de Deus. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. E a gente vai ver nos atos gloriosos do nosso Senhor Jesus. Vou apenas citá-los, porque não vai dar tempo. A hora passa muito rápido aqui. Queria que passasse rápido assim na escola, na hora que eu estou dando aula lá. Aqui é 1 hora só, né? Mas olha só, João capítulo 2, quando o Senhor transforma a água em vinho. Nós não precisamos voltar lá, a gente conhece a história. Quem poderia fazer isso? Quem mais poderia fazer isso? Quem mais poderia pegar um elemento e transformar em outra coisa sem uma ação? Né? A gente fala disso, é claro, existe água para fazer o vinho, né? Junto com a uva. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele mandou e transformou. Ah, não, mas isso é uma história para ilustrar. Isso é a verdade. O Senhor Jesus transformou a água em vinho. É verdade, isso aconteceu. A palavra de Deus diz, e eu creio na palavra de Deus. Mateus 14, Mateus 15, Marcos capítulo 6. O Senhor multiplica os pães e os peixes. Quem mais poderia fazer isso? João capítulo 20, versículos 30 e 31 e Atos 10, 38, em que se fala que o Senhor fez muitas coisas. João dá esse testemunho. Se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus fez, não haveria livros no mundo, não caberiam os livros que fossem escritos no mundo. O Senhor Jesus andou por essa terra fazendo bem. A respeito da pureza do Senhor, João 8, 46, pureza e santidade como nenhum outro foi encontrado. O Senhor Jesus fala, quem pode me acusar de algum pecado? Quem pode falar que eu tenho pecado? E a gente vai lembrar que todos os escrutínios, todos os lugares, em todos os lugares que o Senhor Jesus teve de ser testado, ele foi aprovado. Em todas as situações ele foi aprovado. Ele foi aprovado por Deus. Por isso ele ressuscitou. Pilatos examinou politicamente para saber se tinha alguma falha, algum problema. Ele passou no teste. O povo teve que se render a ele quando ele entra ali no caminho, ali, né, naquele dia, montado num burrinho. O Senhor Jesus ali, ele é aclamado rei, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, aclamado rei, não, aclamado como alguém que foi enviado por Deus, porque o povo não conseguia ver nenhum problema nele. O Senhor é puro, santo, o Senhor é justo, o Senhor é altíssimo. Romanos 14, 9, depois os irmãos vejam lá. A morte e a ressurreição, a morte não pôde contê-lo. Ele ressurgiu. Em Atos 2,34, Efésios 4,10, Atos 1,9, a ascensão do Senhor aos céus. Eu não parei nesses versículos, um por um, irmão, porque eu acho que não é esse o caso. O que eu quero tentar trazer para os irmãos, por causa até do nosso tempo também, mas eu acho que o cerne disso, o centro disso para nós, não é ficarmos nesses versículos que são lindos, são maravilhosos, mostram a glória, mas é mostrar que não há ninguém como o nosso Senhor Jesus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele é incomparável, assim como Deus é incomparável, porque Ele é Deus. Ele está sentado no trono, porque Ele é Deus. Ele subiu aos céus, Ele rompeu a morte não pôde contê-lo, porque Ele é Deus. Porque Ele é santo. Porque não havia nenhuma dívida dele que a morte pudesse falar assim, não, isso aqui eu vou reter, eu posso te reter por causa disso. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quem não pecou, então, não pode receber esse salário. Então a morte não pode retê-lo. Como é que agora eu comparo a qualquer outra pessoa? Como é que agora eu posso comparar o meu Senhor Jesus? O Senhor Jesus, o glorioso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, compará-lo, colocá-lo no mesmo pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Como é que agora eu posso olhar para alguém e falar, você é a minha inspiração. Você é a pessoa
que eu devo observar. Não. Irmão, eu olho para você e isso me inspira, porque eu vejo Cristo em você. O dia que eu não vir mais Cristo em você, você deixa de me inspirar. Essa é a grande verdade, irmãos. E finalizando, 5 ou 10 minutinhos, que é gravíssimo também, né? É que esse pecado da idolatria, ele vai ferir o princípio de unidade da igreja. O princípio de unidade da igreja. Aí, a gente vai ver Paulo falando isso em Romanos 12, 5, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, capítulo 12, versículo 12, em Efésios 4, capítulo 4, há um só corpo. Corinto tinha 4 divisões, pelo menos. Pode ser que tinha mais, a palavra de Deus vai dizer para nós que tinha 4 divisões, pelo menos, no meio daquilo que deveria ser um único corpo, e que era, de fato, o único corpo. Essa idolatria, ela traz divisão no meu coração e ela afeta a unidade da igreja de Deus. Nós estamos lidando, irmãos, com algo muito grave. Ao permitirmos divisão no nosso coração, nós estamos lidando com alguma coisa muito perigosa. Muito perigosa. E aí a gente vai ver, falei sobre isso na semana passada, que quando Paulo vai escrever para os Coríntios, lá a respeito da ceia do Senhor, ele fala, sabe qual que é o problema de vocês? É que tem gente morrendo e tem gente doente. Por quê? Porque não está discernindo o corpo de Cristo. Vocês não estão entendendo onde vocês estão e quem vocês são. Quando a gente vai lendo, né, a palavra de Deus e vai tentando entender onde nós estamos e o que nós somos, né? Nós somos membros uns dos outros. Nós entendemos que Romanos 12, capítulo 12, versículo 10, né, todos os membros do corpo de Cristo devem ser honrados. Todos. Todos devem ser honrados igualmente. A honra existe. O que é a honra? É você tratar com dignidade. É você tratar a pessoa com dignidade, com inteireza. Todos devem ser honrados. Mas nenhum deve receber a honra que o nosso Senhor Jesus tem de receber. Nenhum deve receber a glória que é devida ao seu nome. Todos devem ser honrados, respeitados. Mas a reverência no sentido de haver alguém maior do que nós, é só Cristo. É só Ele. É o nome do nosso Senhor Jesus que tem que estar sobre todos nós aqui. Por isso, ao advertirmos alguém ou sermos advertidos, nós precisamos ter isso em mente. Ah, não, puxa vida, eu fui chamado a atenção. Alguém me disse que eu estou errado. Eu preciso tirar os olhos dessa pessoa, eu preciso honrar essa pessoa. Eu preciso tirar os olhos dela e colocar os olhos do Senhor e dizer, Senhor, é verdade. Eu estou procedendo de maneira indigna para com o Senhor? E se tiver, irmãos? Eu preciso voltar para o Senhor, para essa pessoa e falar, olha, irmão, você tem razão, obrigado. Isso é honra. Obrigado. Porque você, por causa de Cristo, porque você ama a Cristo, você me amou e você se preocupou comigo por estar andando num caminho inadequado. O problema é que a gente é cheio de, né? Ah, você veio falar comigo? Você? Você veio falar comigo? Quem você pensa que é? A pergunta tinha que ser quem que eu penso que eu sou, né? Irmãos, a palavra de Deus diz que todos foram encerrados debaixo do pecado, para que Deus usasse misericórdia para com todos. Lembra de onde você caiu. Lembra qual que é o seu problema. Lembra de onde você veio. Lembra o que você é. Observa o que você é hoje e o que você era. Você precisa, todos nós precisamos nos lembrar disso. Nós estávamos todos destinados ao inferno. Mas a graça de Deus
se manifestou abundante sobre nós, nos tirando do inferno, nos dando o Espírito Santo, nos dando o nosso Senhor Jesus como Senhor e como Salvador, e preparando para nós uma gloriosa eternidade. Mas não é porque você e eu éramos bons. Não é porque você tinha alguma coisa que te agradava a Deus, potencial. É porque você foi alcançado por misericórdia, junto com todos os outros, com Paulo, com Pedro, com Apolo. E se agora Paulo se destaca pelos seus escritos, Pedro se destaca porque, né, é porque Deus age por meio de todos. Então, concluindo, eu só queria ler um versículo com os irmãos e eu vou realmente concluir com esse versículo, porque eu sempre achei ele muito grave. Então, se os irmãos abrirem, por favor, em Provérbios, capítulo, são alguns versículos, não, é uma passagem que ela fala para nós como é que Deus ele enxerga essa situação da divisão no nosso meio. Como é que isso é grave aos olhos de Deus? Capítulo 6 de Provérbios, versículo 16, a partir do versículo 16. E olha que, presta atenção, irmãos e irmãs, como é que isso aqui é grave e é interessante. Fala assim, 6 coisas o Senhor aborrece. Então a gente já deveria ficar meio assim, né? Deixa eu saber o que aborrece o Senhor aqui. E a 7ª, a sua alma abomina. Tem uma coisa que parece que é pior do que as outras. Mas olha as 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Versículo 19. A testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª coisa, o que semeia contendas entre os irmãos. Então, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. São coisas que Deus se aborrece delas. São coisas pequenas? Derramar sangue inocente? Pés que se apressam para a maldade? São coisas pequenas? Mas aqui abomina, meu coração abomina o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, pensem um pouco depois sobre isso. Tem 6 coisas que eu acho assim, que são gravíssimas. E que o Senhor fala, são mesmo. Elas me aborrecem. Não acha que essas coisas vão ficar sem punição, não. Elas vão. Mas tem uma coisa que abomino. O que semeia contenda entre os irmãos. A conversinha no cantinho, tentando fazer com que o coração de alguém se desvirtua, que seja cativado por um pensamento mau, é abominação ao Senhor. É uma abominação. Assim como o pecado de feitiçaria, que é uma abominação ao Senhor. Irmãos e irmãs, eu peço ao Senhor mesmo que Ele nos ajude, porque não é uma palavra fácil, com certeza. Mas é necessária. Para mim, para o meu coração é necessária. Eu preciso começar a pensar melhor sobre essas coisas. Os dias vão passando, eu vou envelhecendo, e eu não quero, irmãos, chegar diante do meu Senhor e falar, Senhor, eu até falei sobre isso com os irmãos, mas eu não pensei muito sobre isso na minha vida particular, não. No meu dia a dia, não. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos afaste de nós cairmos no pecado de divisão. Se o Senhor permitir, eu gostaria de dar um exemplo de uma situação como essa, né, na sequência, para finalizar essas considerações. Os irmãos verem como é que essa situação realmente ela é pesada diante do Senhor.
toca no corpo, toca nos membros do Senhor, que você vai estar tocando em Cristo. Então, isso desde sempre. O Senhor nos ajude. Senhor, nós te agradecemos e nós não queremos sair daqui com o coração amargurado, mas com o coração compungido, Senhor. Quebrantado, Senhor, pelo Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas, Senhor. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Eu necessito muito, Senhor, que essa palavra mude meu coração, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, sonda-me, Senhor. Sonda-nos, Senhor. E havendo caminhos maus, Senhor, endireite, Senhor, as nossas veredas, Senhor, para que testemunhamos de Cristo da maneira que Ele merece ser testemunhado. Para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Tu, que és glorioso Deus. Senhor, ouve a nossa oração, Senhor, e nos leva, Senhor, a um caminho, Senhor, ainda mais superior, Senhor. Senhor, é um melhor caminho, Senhor, do que o que nós temos andado hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.